A iniciativa do WorldCoin seria o seguinte: criar uma espécie de identidade global. Então é por isso que o projeto afirma que, idealmente, eles conseguiriam ter a identidade de até 8 bilhões de pessoas, ou seja, todas as pessoas na Terra. O racional é o seguinte: é conseguir ter uma espécie de cadastro único. Então você poderia ter a identificação das pessoas em qualquer lugar, você poderia realizar pagamentos dessa maneira. Então é uma daquelas trocas, né, entre muita conveniência e, do outro lado, uma perca de privacidade, né? Porque seria extremamente conveniente, imagina, você nunca mais precisar preencher um cadastro, você nunca mais precisar se identificar num determinado lugar, porque você teria esses scanners de íris que seriam capazes de coletar os dados da pessoa, formatar essa identidade virtual, gravar isso em blockchain, ou seja, você teria muita segurança, e aí você poderia ter esse scanner de íris espalhados pelo mundo, nos estabelecimentos, nos dispositivos, certamente, como os smartphones e tantos outros. Então, isso seria possível, seria usado para muita coisa, não só para pagamento, mas funcionaria como ingresso, funcionaria como documento, para muita coisa. Mas aí tem todo esse lado polêmico de entregar, de fato, a sua identidade para uma empresa. E, por fim, o que a startup ela busca também é a validação de que, de fato, é um ser humano do outro lado da tela. Então, com todo esse crescimento de inteligência artificial generativa, um ponto que o Sam Altman toca vai começar a ficar difícil saber se você, por exemplo, está interagindo com um avatar que foi criado por deepfake, ou seja, se é um vídeo manipulado, ou se é a pessoa. E aí você poderia usar esse recurso para validar que do outro lado, de fato, é um ser humano. Mas, mais uma vez, a grande crítica e a grande encrenca aqui é com a privacidade. Com certeza. Agora, e a questão também de uma centralização, não é, Arthur? Porque, pensa, uma entidade somente ser detentora desse monte de informações de todas as pessoas pode ser um problema grande também, não é? Com certeza, mas me parece que o ponto aqui, a polêmica, ela fica muito mais evidenciada por esse escaneamento da íris, né? E lembrando que os scanners chegaram a ser posicionados aqui no Brasil, né? Então, o que a startup estava fazendo é que ela oferecia alguns dólares, né, para que a pessoa fizesse o seu cadastro. Então, tinha todo uma expectativa, né, por ser uma novidade, por ser uma empresa ligada ao Sam Altman, ligado a OpenAI de alguma maneira. Então teve muita gente que correu para fazer esse cadastro, para fazer o registro da sua íris, para entrar nessa onda e para ganhar os seus dólares. E ao mesmo tempo nós tivemos países que baniram a iniciativa logo na largada. Então eu acho que tem muito a ver com essa história de, puxa, estão escaneando uma parte do meu corpo, né? Agora, por um outro lado, fazendo um contraponto, se parar para pensar na quantidade de informações que as redes sociais já têm, elas quase são esse cadastro global, né? Então, uma empresa como a Meta, pensando sobre essa perspectiva da quantidade de informações e de quantas pessoas cadastradas tem, é algo bastante assustador. Com certeza. Agora, falando da polêmica, Arthur Igreja, você que tem acompanhado essa história de perto, você escanearia a sua íris? Não, porque eu acho que o projeto ainda está muito no começo. E um alerta que fica é o seguinte, né? Acho que definitivamente, ou finalmente, as pessoas vão começar a ler os termos de uso, né? Porque o fato é que eles são quilométricos, têm consequências que muitas vezes não têm volta. Então, eu acho que é muito positivo todo esse debate e que as pessoas, algumas foram lá e não viram problema algum, outras determinaram que não faria isso de jeito nenhum. Eu estou no grupo que precisa saber muito mais a respeito do que está por vir, mas eu não faria isso de forma ingênua ou precipitada. Com certeza. Agora, Arthur, vamos falar aqui, tocar um outro assunto envolvendo também o Sam Altman. O ChatGPT recebeu uma notícia ruim essa semana, aliás, hoje. A notícia fala que o The New York Times proibiu, né, que a ferramenta use os seus conteúdos para treinar a inteligência artificial. Agora, na sua opinião, o que isso significa? É uma ação única do The New York Times ou outros veículos também vão caminhar por esse lado de não querer que seus conteúdos sejam base para a inteligência artificial? Bom, tem 3 pontos importantes aqui. Nós temos que lembrar que o New York Times fechou um acordo com o Google, e não faz muito tempo,
justamente para poder licenciar o seu conteúdo, né? Então, seria estranho, né, se o New York Times abrisse 100% do seu conteúdo para que outra empresa pudesse ter um acesso tão amplo e restrito, né? Então, me parece que essas histórias estão conectadas também de alguma maneira. O segundo ponto é o seguinte, não é inédito e acredito que muitas outras empresas vão fazer isso por dois motivos. Então, o ponto número 2 é o seguinte, a partir do momento que o seu conteúdo é usado para criar aprendizado, isso gera a possibilidade da inteligência artificial generativa criar outros conteúdos baseados naquilo que a pessoa fez, só que a partir dali ela não tem mais controle. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagina que uma pessoa escreveu um determinado editorial, um artigo, até o momento que isso é enviado para publicação, é ela que tem o controle daquilo. Agora, imagina se uma inteligência artificial usa esse mesmo artigo, usa as ideias da pessoa, em algum momento até menciona ela, mas vai numa direção que ela não aprovaria. Então, isso pode gerar uma série de conflitos, uma série de problemas. E isso tem tudo a ver também com direito autoral. Então, é por isso que, por exemplo, vários pintores estão entrando com processos, porque eles identificaram de uma forma bastante clara aquelas ferramentas de criação de imagens a partir de textos, usando traços que são praticamente inconfundíveis, né? Então, tem um problema de direito autoral. Mas o terceiro ponto aqui é o seguinte, várias empresas estão bloqueando o ChatGPT e não é por má vontade. O que acontece é que várias empresas usaram ferramentas como o ChatGPT, usando suas bases, subindo bases de dados, e aí o que eles perceberam foi o seguinte, por exemplo, eu coloco lá dados dos meus clientes para pedir um resumo de um relatório, pedir uma análise do ChatGPT. Só que aí eu fico sabendo que essas informações dos meus clientes ou do conteúdo que eu produzi passou a ser base do próprio robô, da própria inteligência artificial. Então, isso pode configurar vazamento de dados, isso pode ferir leis como a LGPD. Então, é por isso que algumas empresas estão barrando o uso para poder se blindar do ponto de vista de compartilhamento de dados e compartilhamento de informações que podem ser sensíveis. Então, até por isso que a própria OpenAI teve que mudar já uma série de termos de uso do ChatGPT, porque várias empresas estavam deixando de usar por esse quesito privacidade dos dados. Agora, até além desses elementos que você comentou, que realmente são pontos extremamente discutíveis, não é, Arthur? Mas se os veículos confiáveis de comunicação e que têm validação dos seus conteúdos, se eles tomarem a mesma atitude de não permitir que seja uma base de alimentação de conteúdo para o ChatGPT, talvez o conteúdo do ChatGPT não seja tão confiável assim, porque ele talvez não tenha uma base tão confiável de dados iniciais. Por exemplo, esse é algum outro problema que pode acontecer. Ele pode se contaminar com conteúdos pouco embasados. Você não tem essa impressão? E qual seria, na sua opinião, a saída para isso, Arthur? Não, sem dúvida. Isso, na verdade, já acontece. Até por isso que é importante lembrar que esses mecanismos de inteligência artificial generativa, como é o caso do ChatGPT, ele é um excepcional construtor de frases. O que não quer dizer que as frases sejam verdadeiras. Então, elas parecem fazer sentido, elas são bem articuladas, elas muitas vezes usam a gramática de forma apurada, mas o conteúdo dela não é de responsabilidade do ChatGPT. Então, é por isso que até tem um meme que compara o ChatGPT como um excelente papagaio. O papagaio pode falar bem, soar de forma articulada, mas ele não tem noção alguma do que está falando. E essa não é a responsabilidade do ChatGPT. Ele não se propõe a ser um buscador. Então, é por isso que é fundamental, primeiro, entender para que a ferramenta serve. Ela não é uma ferramenta que garante, que atesta as informações que ela constrói. Então, até por isso que o ChatGPT, muitas vezes, ele blefa, né? Então, ele forma frases que são coesas, que são coerentes, mas se ele não encontrou uma boa base de dados, basicamente ele inventa as informações ou ele busca em bases pouco confiáveis. E até por isso que nós estamos vendo uma abordagem muito diferente de outras empresas que fazem questão de colocar as suas fontes para mostrar o seguinte, olha, eu tinha muita fonte e aqui estão elas para poder formar esse parágrafo, esse texto,
Ou o que eu formatei é uma excelente frase, mas basicamente eu não tinha fontes relevantes. Então é por sua conta e risco usar esse texto. Por isso que é um perigo que muitas vezes várias pessoas estão fazendo, que é usar, por exemplo, o ChatGPT e simplesmente fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Então aí sim tem um problema. E se o ChatGPT tiver acesso cada vez a menos bases robustas, bases mais confiáveis, vai acontecer esse problema sim, porque é aquele famoso ditado americano, né? Dependendo do que entra, o que você vai ter de resultado na saída, né? O nome disso é processo. Então, dependendo da qualidade dos insumos na entrada, você não vai ter uma alteração mágica no meio do caminho. Ou seja, se entrar algo que não seja bom, né, no começo desse processo, não há como a saída ser boa também. Pois é, muito assunto para a gente discutir ainda, Arthur. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação e voltamos a falar com certeza nesse assunto em outras ocasiões. Obrigada, viu? Obrigado, boa noite. Boa noite para você também, Arthur. Olha, a iniciativa do WorldCoin seria o seguinte, criar uma espécie de identidade global. Então é por isso que o projeto afirma que, idealmente, eles conseguiriam ter a identidade de até 8 bilhões de pessoas, ou seja, todas as pessoas na Terra. O racional é o seguinte, é conseguir ter uma espécie de cadastro único. Então você poderia ter a identificação das pessoas em qualquer lugar, você poderia realizar pagamentos dessa maneira. Então é uma daquelas trocas, né, entre muita conveniência e, do outro lado, uma perca de privacidade, né? Porque seria extremamente conveniente, imagina, você nunca mais precisa